Olá, senhora rica desta linda família. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Eu estou bem também. Obrigado por perguntar. E hoje, em mais um conteúdo complementar aqui do nosso curso, no tema de fundos imobiliários, nós vamos aprender dois temas novos. O número mágico ou magic number, é o que algumas pessoas falam, e nós vamos aprender o efeito bola de neve. Pois é, senhora. Você vai entender aqui comigo hoje quantas cotas você precisa ter de um determinado fundo imobiliário para que, com os próprios rendimentos, você consiga comprar uma nova cota. E também você vai aprender comigo hoje quantas cotas de um determinado fundo imobiliário você precisa ter para ter um valor financeiro que você deseja, tá? Então, primeiro a gente vai começar aqui falando hoje sobre o número mágico ou magic number, tá? Então, nada como ver o seu dinheiro gerando mais dinheiro todos os meses. A ideia do magic number ou número mágico é você sempre receber mais rendimentos através ali dos seus fundos imobiliários. E como nós aprendemos aí nas últimas aulas, o investimento que tem esta constância de pagar renda todos os meses, isenta de imposto de renda, são os fundos imobiliários. Então, entender quantas cotas você precisa ter de um determinado fundo para conseguir alcançar aí um objetivo específico. Então, por exemplo, receber R$ 1.000 de renda passiva, R$ 2.000, R$ 3.000, e assim por diante. Quanto será que você precisa ter investido? Mas antes da gente chegar neste ponto, é interessante que a gente saiba quantas cotas de um determinado fundo que paga um determinado valor todos os meses, você precisa ter para que, com esses rendimentos, você não precise mais tirar dinheiro do seu bolso. O próprio fundo traz rendimento suficiente para comprar uma nova cota. Isso é o número mágico. Então, olha só. Em resumo, é a quantidade de cotas que você precisa comprar de um determinado fundo que lhe pagará o suficiente ao mês para que você, com os rendimentos, consiga receber o suficiente para comprar uma nova cota sem ter que tirar dinheiro do seu bolso. Vamos aprender a calcular? Sim, senhora, você vai aprender cálculo aqui. Nós também teremos uma planilha para te ajudar aqui na parte deste cálculo. Então, olha só. Quantas cotas, ou seja, a primeira informação que eu quero, do XPML11 e do MXRF11, você precisa ter para que eles te paguem o suficiente para comprar uma nova cota com os próprios rendimentos e qual é o valor que deve ser investido, que é o ponto número 2. Então, aqui a gente tem dois cálculos. Primeiro cálculo, a gente quer saber quantas cotas você precisa ter para conseguir receber rendimento suficiente para conseguir comprar uma nova cota com esses mesmos rendimentos. Pergunta número 2, qual é o valor que você deve ter investido nesse fundo? Então, olha só. Primeira fórmula será o preço da cota, o preço que você está pagando hoje, dividido pelo rendimento pago atualmente. Isso vai trazer para a gente a quantidade de cotas que você precisa ter. Depois que você fizer este primeiro cálculo, a gente vai para o segundo cálculo. Quantidade de cotas que você descobriu aqui no primeiro passo, vezes o preço atual, para você saber qual que é o valor que você deve ter investido. Então, eu peguei aqui, ó, no site do Status Invest, as cotações e o rendimento do fundo XPML11, ou seja, o XP Malls Renda com Shopping Centers. Hoje, no momento que eu estou gravando esse conteúdo complementar para você, o valor da cota do XPML11 está em R$ 96,93, tá? E o último rendimento pago por ele foi 92 centavos. Então, eu preciso aqui dividir o 96,93, que é o preço da cota, pelo rendimento que ele paga para ter este número aqui de cotas investidas. 105,35. Mas como a gente não consegue comprar uma cota com valor quebrado, né? Ou seja, 35% de uma cota, eu preciso arredondar isso para mais. Então, eu vou ter que ter aí, então, investido 106 cotas. Então, a gente faz aqui a provinha real.
106 cotas vezes 92 centavos vai dar 97,52. Como eu arredondei o 105,35 para 106 cotas e fiz 106 vezes 0,92, está dando um valor um pouquinho mais alto aqui do que o valor necessário, tá? Mas é porque eu fiz o arredondamento. Se você fizer sem arredondar, você vai ver que vai dar exatos 96,93. Mas lembrando que você não consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário de forma quebrada, tá? Então isso não é possível. Então, quando eu faço a provinha real aqui, ó, 106 vezes 92 centavos, 97,52. Lembrando que esta fórmula, né, este cálculo que a gente fez aqui agora, é referente ao preço atual da cota e o rendimento atual da cota. Pode ser que quando você for fazer esse cálculo aí, para você fazer as suas projeções, o valor da cota tenha mudado, porque muda todos os dias, e pode ser também que o rendimento tenha aumentado ou diminuído. E isso vai impactar diretamente na quantidade de cotas que você deverá ter. Pode ser que seja uma quantidade de cotas maior, pode ser uma quantidade de cotas menor. Vale ressaltar que, se você tiver um rendimento menor e o preço da cota estiver na casa dos 96, provavelmente você vai ter que ter um número maior de cotas para ter o mesmo resultado. E guarda essa informação, porque daqui a pouco, quando eu for te mostrar o efeito bola de neve, eu vou te mostrar isso dentro de uma planilha também, tá? O segundo ponto que eu quero descobrir é a quantidade de cotas que eu preciso ter, vezes o valor do preço atual, para saber qual que é o valor que eu tenho que ter investido, então, nesse fundo. Logo, eu vou fazer as 106 cotas que eu descobri no passo 1, vezes o valor da cotação, que é 96,93. Então, eu vou ter que ter 10.274,58 investido. Então, agora eu sei que eu preciso ter 106 cotas ou 10.274,58 investido no XPML11, para que ele consiga produzir um rendimento mensal de 96,93, e com isso eu consegui comprar uma nova cota. Ou seja, você precisa de 106 cotas ou 10.274,58 deste fundo para que ele te pague o suficiente para comprar uma nova cota com seus próprios rendimentos. E isso foi com o XPML11. Vamos ver com um fundo mais barato, MXRF11, fundo de papel. Então, olha só. No momento que eu estou gravando essa aula para vocês, conteúdo complementar, a cotação do MXRF11 está em 8,98. E ele tem pago aí ao mês 10 centavos. Então, se eu faço 8,98 dividido por 10 centavos, eu tenho que ter 89,80 cotas. E como eu não consigo comprar quebrado, eu vou arredondar para 90 cotas. E aí, para fazer uma provinha real, eu faço 90 vezes 10 centavos, R$ 9. Ou seja, eu preciso ter 90 cotas me pagando 10 centavos para que eu consiga ter R$ 9 e com isso comprar uma nova cota. Segundo ponto, quantidade de cotas vezes o preço atual para eu descobrir qual que é o valor total que eu tenho que ter investido nesse fundo. Eu vou pegar as minhas 90 cotas vezes 8,98, então eu vou ter que ter R$ 808,20. Com esse cálculo, você consegue descobrir qual que é o valor financeiro que você deve ter e também a quantidade de cotas que você deve ter daquele fundo. Lembrando que, quanto mais barato o fundo e mais rendimento ele te pagar, menos cotas e menos valor investido você deve ter. Quanto mais caro o valor da cota e menor for o rendimento, maior vai ser o número de cotas que você deverá ter e, consequentemente, mais caro vai ser o valor que você vai ter investido. Então, vale aí a gente entender que para você alcançar o número mágico, você vai ter duas variáveis importantes: o preço do ativo no momento que você estiver analisando e os rendimentos pagos por aquele fundo imobiliário. Quanto maior o rendimento, menor a cota, menos cotas, menos valores investidos você deverá ter. Quanto mais caro o valor da cota e menor o rendimento, mais cotas você deverá ter e, em consequência, maior será o valor investido. Então, aqui você conseguiu entender como que funciona o número mágico. Bruno, qual a importância do número mágico?
saber quantas cotas ou qual valor eu tenho que ter investido para que com os próprios rendimentos eu consiga comprar uma nova cota sem tirar dinheiro do meu bolso, tá? Então, essa foi a primeira parte aqui do nosso conteúdo complementar. Na segunda parte aqui do nosso conteúdo, eu quero dizer para você o seguinte, que devagar se vai ao longe. E por que eu estou trazendo isso daqui antes de entrar no próximo tema, né? O efeito bola de neve. Porque você agora, senhora, vai ver números bem altos, valores financeiros investidos bem altos. Mas lembra que nenhuma fortuna foi construída com milhões, e sim com alguns poucos reais. Ninguém começou a ter um patrimônio gigantesco investindo milhares e milhões de reais, tá? Então, eu vou te mostrar isso porque você vai ver aqui números bem altos. Então, para você não ter aquele apelo psicológico de pensar, poxa vida, eu nunca vou alcançar este resultado. Pelo contrário, grandes fortunas foram construídas a partir dos reais. A gente tem vários fatores, a gente tem vários tipos de investidores diferentes que comprovaram isso com teses de investimentos diferentes. Mas, devagar, se vai ao longe, tá bom? Então, não se preocupa com o valor que eu vou te mostrar aqui, mas sim com a ideia por trás disso. Então, efeito bola de neve. Em resumo, é o dinheiro fazendo mais dinheiro. Quanto você precisaria ter investido hoje para conseguir ter um salário de 5 mil reais com fundos imobiliários? Ou seja, todo mundo tem uma meta, né, de renda. Quanto você precisa hoje para viver bem? Então, digamos que uma pessoa ela precisa de 5 mil reais para viver bem e não precisar trabalhar mais. Quanto que ela deveria ter em fundos imobiliários hoje para que ela consiga alcançar este objetivo? E aqui eu vou te trazer algumas simulações e eu sempre vou colocar essa informação aqui embaixo para você. Alerta! Os investimentos a seguir não são recomendação de compra. Estude. Então, não vá comprando somente porque eu estou te mostrando ali dentro de uma planilha. Faça os seus estudos, certo? Então, vamos lá. Quanto será que você deve ter em fundos imobiliários para conseguir receber uma média de 5 mil reais todos os meses? Lembrando que antes de você conseguir alcançar os seus primeiros 5 mil, você tem que ter em mente que você quer alcançar os seus primeiros 500, os seus primeiros 50, os seus primeiros 5, os seus primeiros 50 centavos. Tá? Não adianta ter um olhar ganancioso e não ambicioso. Ganância é tentar alcançar isso de qualquer forma. Ambição é trabalhar para alcançar isso, tá? E aí eu quero te mostrar isso agora dentro de uma planilha que eu montei aqui para você e que você vai poder utilizar mais para frente. Então, primeira coisa, tudo que está no lado azul, você pode editar, você pode escrever. Tudo que está do lado amarelo, você não deve mexer, porque tem fórmula, tá? Então, o que eu preciso aqui para eu conseguir calcular o retorno que eu vou ter ou quanto eu devo ter investido, quantidade de cotas em um determinado fundo imobiliário. E eu também vou trazer uma visão aqui para você, como o mercado está barato, tá? Porque eu vou te mostrar aqui que em momentos bons, no preço justo das aplicações, você investiria um valor bem mais alto, tá? Então, aqui eu montei uma carteira diversificada e lembrando mais uma vez que isso não é recomendação de compra. Eu peguei de fundo de tijolo o XP-ML11, que é fundo de shopping center, o HGLG11, que é fundo de tijolo de galpão logístico. Eu peguei o Rebed 11, que é o Rio Bravo Educacional, que é fundo de tijolo de faculdade. Eu peguei um fundo de desenvolvimento, que é o Tegar 11, ou Tigar 11. Eu peguei fundo de papel, o MXRF11, Maxi Renda. Eu peguei de fundos, o HFOF 11. E Fiagros, eu peguei 2, XPCA 11 e SNAG 11. Para eu colocar esses fundos aqui, é óbvio que eu segui uma outra série de critérios que você vai aprender nas próximas aulas. Mas um dos critérios que eu peguei para avaliar foi o PVP, preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, o preço da cota hoje dividido pelo valor patrimonial justo, tá? Então, eu estou falando aqui, ó, valor atual da cota dividido pelo preço justo.
Então, para eu chegar nesse PVP aqui de 0,84, ou seja, encontrar um fundo imobiliário que está com 16% de desconto, eu fiz o preço atual, R$ 97,96, dividido por 117,14 e me deu um PVP de 0,84. Ou seja, tudo que está abaixo de 1 está barato. Tudo que está em 1 está no preço justo e tudo que está acima de 1 está caro. No momento que eu estou gravando essa aula para você, o mercado de fundos imobiliários está descontado, porque a bolsa está caindo, porque a taxa de juros está muito alta, tá? Então, eu coloquei aqui quanto que eu quero receber também todos os meses. Eu coloquei R$ 1.000, então eu quero receber aqui, ó, uma média de R$ 8.000. Eu coloquei lá no exercício 5, mas você pode colocar o valor que você quiser. Então, eu coloquei aqui, ó, R$ 8.000, distribuir R$ 1.000 para cada fundo. Então, quanto eu preciso ter de cada fundo para eu conseguir ter R$ 1.000? E aí, eu precisei de uma outra informação, que é o rendimento mensal. Ou seja, quanto que ele está pagando todos os meses, né? Ou nos últimos meses. E aí, eu coloquei aqui o valor da cota atual e o valor do patrimônio justo. Onde que você vai primeiro pegar essas informações? Eu vou pagar tudo isso daqui, ó, toda essa primeira linha, para eu te mostrar como que você vai fazer isso, tá? Então, primeira coisa, eu vou abrir o meu site do Status Invest, o site que eu passei para você lá na indicação de sites, e eu vou digitar o código dele aqui, ó, XPML11. Vou colocar ele aqui para ele aparecer para mim. E aí eu vou pegar o valor atual da cota. Então ele está custando aí na casa dos R$ 97,98. Vou vir aqui e vou colocar ó, 97,98. Tá? Agora eu preciso saber o rendimento que eu quero receber com ele. Eu quero receber R$ 1.000. Tá? R$ 1.000. Certo? Então, já encontrei o preço atual e o rendimento que eu quero receber dele. Agora eu preciso saber qual que é o preço justo, que vai aparecer aqui embaixo para a gente, ó, valor patrimonial por cota. Quando você encontra essa informação, valor patrimonial por cota, é quanto que é o valor justo dessa aplicação. Então, o valor justo dessa aplicação é 117,14. Vou trazer para cá e vou colocar aqui, ó, 117,14. Por último, e não menos importante, eu preciso agora descobrir qual que é o rendimento mensal desta aplicação. Quanto que ela vem pagando aí para os cotistas nos últimos meses? Então, vou voltar aqui na tela, descer um pouquinho mais e vou ver os últimos rendimentos. Então, olha só. Ele pagou agora em dezembro 90 centavos, né? Mas na média do mercado são 92. Então, ele já disse para a gente aqui, ó, que ele vai pagar, desculpa, né? Em 2024, não saiu ainda o de dezembro. Ele pagou 92 centavos aí no último um ano. Então, 2023 é o laranja, 2024 é o verde. E aí, o último rendimento dele foi 92 centavos, tá? Então, você vai se basear aí pelo último rendimento, que foi os 92 centavos que está aparecendo aqui para a gente, tá? E eu vou colocar aqui na planilha. Então, vou vir aqui na planilha de novo e vou colocar os 0,92 centavos. E aí, automaticamente, a planilha vai calcular para a gente as informações que nós precisamos. Então, olha só. Deixa eu selecionar essa primeira linha aqui para você ver só ela. Vou pintar ela de verdinha. Então, olha só. Para eu receber R$ 1.000 de renda passiva todos os meses com XPML11, eu tenho que ter um total de valor investido de R$ 106.500. Isso dá um total de mais ou menos 1.086 cotas, tá? Só que se fosse pelo valor justo, né, que é o 117,14, lá no passado, eu teria que ter investido R$ 127.326,09 para receber esses mesmos R$ 1.000. Então, como o mercado de fundos imobiliários está em queda, eu vou ter que investir hoje 106.500. Mas, em momentos que os fundos imobiliários estão bem valorizados, eu teria, então, que desembolsar na casa dos 127 mil. Isso me gerou uma economia de R$ 20.826,09.
E eu vou fazer isso para todos os outros fundos imobiliários. Então, olha só. O HGLG 11 está com PVP de 0,97. Nem coloquei o PVP aqui do XP, né? Deixa eu pegar aqui também com vocês. O XP ML11 está com 0,84. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 0,84. Ou seja, ele está com 16% de desconto. O HGLG11 está com 97, então ele está com 3% de desconto. Para eu ter R$ 1.000 de renda, hoje ele paga R$ 1,10 por cota. Ele está sendo negociado na bolsa a R$ 152, mas o preço justo dele é R$ 156,85. Então, nesse carinha aqui, eu já tenho que ter investido R$ 138.181,82, o que vai me dar um total de 909 cotas, né? Quase 910 cotas. Mas, se estivesse no preço justo, eu teria que estar desembolsando hoje R$ 142.590. Então, eu tive uma redução de R$ 4.409,09. Depois, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o Rebed 11. O Rebed 11 que investe em fundos educacionais, faculdades. Ele está com um PVP de 0,68, ou seja, ele está com 32% de desconto. Para eu conseguir R$ 1.000 de renda, eu preciso primeiro descobrir qual que é o rendimento mensal, que nesse caso é 90 centavos. Hoje, ele está custando R$ 92,68 e o preço justo dele é R$ 136,27. Uau, né? É um baita de um desconto. Vamos olhar isso em números investidos. Então, para eu ter R$ 1.000 de renda, eu preciso ter R$ 102.977,78, o que vai me dar 1.111,11 cotas, né? Ou 1.112 cotas, se a gente for arredondar. Em momentos que ele está no preço justo dele, que é 136,27, você teria que desembolsar R$ 151.411,11. Quanto que isso vai dar de diferença, né, de desconto? R$ 48.433,33. Mas a gente tem alguém que está com um valor bem mais gritante aqui, né? Então, olha só, aqui, por exemplo, o HFOF 11. O HFOF 11 está sendo negociado com PVP de 0,75, ou seja, 25% de desconto. Você, para ter R$ 1.000 de renda, e hoje ele paga 56 centavos por cota, o preço atual é R$ 53,91 e o preço justo é R$ 71,76. Hoje você consegue, para ter R$ 1.000, precisa investir R$ 96.267,86, o que daria um total de 1.785 cotas,71 ou 1.786 cotas. No preço justo, que é R$ 71,76, você deveria ter investido R$ 128.142,86. Isso te deu uma economia de R$ 31.875. E a gente tem gente aqui com um valor mais alto, olha só. XPCA11, PVP de 0,63, ou seja, ele está com 37% de desconto. Ele está pagando para a gente hoje 4 centavos por cota. Está custando R$ 5,93 e o preço justo é R$ 9,39. Para você conseguir receber R$ 1.000 de renda com esse fundo, você teria que investir R$ 148.250, o que te daria um total de cotas de 25.000 cotas. No valor justo, você teria que desembolsar R$ 234.750. O que te trouxe uma economia de R$ 86.500. Então, você consegue saber aqui, ó, por essa calculadora, qual é o valor que você quer receber, o rendimento mensal, o valor da cota atual e pelo patrimônio justo, e quanto você deve ter pelo valor hoje, quantidade de cotas, pelo valor justo e a economia que você está fazendo. E você pode trocar esses valores aqui também, tá? Então, olha só, se eu mudar os R$ 1.000 aqui para R$ 200, ou como eu disse, né, R$ 5, para você começar aí com R$ 5. Quanto que você deveria ter? Aí traz aqui para a gente, ó.
Você tem que ter R$ 479,50 investido, ou seja, 50 cotas. No preço justo, você teria que desembolsar R$ 503 e te trouxe uma economia de R$ 23,50. E se eu mudo todas essas informações para R$ 5? Como que fica? Opa, peraí, que o de cima ficou 55. Olha só. 5 cotas, 4 cotas e meia, 5 cotas e meia. Olha as diferenças aqui de valores, né? Então, você consegue ver uma baita de uma diferença, tá? Então, deixa eu mudar aqui de novo. Muito bem. E olha só o que é mais impressionante. Se eu faço uma somatória, para eu receber R$ 8.000 de renda todos os meses, hoje eu tenho que desembolsar algo em torno de R$ 855.000. Eu tenho que ter investido hoje R$ 855.000. Em tempos de rentabilidade mais alta e valorização das cotas, como já foi no passado e vai voltar a se valorizar de novo, você já teria que ter investido um valor total de R$ 1.076.000. Isso te dá uma economia total de R$ 221.491. Então, quando a gente fala de efeito bola de neve, é você ir investindo aos pouquinhos, todos os meses, para que esses números de rendimentos vão se repetindo e aumentando, tá bom? Então, essa calculadora ela vai ficar disponível para você no link aqui da nossa aula. Você pode baixar ela para fazer no seu computador ou no seu celular, tá bom? Lembrando que para você pegar as informações, você vai precisar usar o site do Status Invest para pegar preço atual, preço do valor patrimonial justo, PVP e o rendimento, tá bom? Então, você sempre vai precisar dessas 4 informações: PVP, rendimento mensal, valor da cota atual e valor patrimonial justo, para que você consiga calcular todo o restante. Se você gostou desta aula, você pode deixar aqui nos comentários para a gente saber que você gostou. Se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar aqui nos comentários da aula, que eu vou te responder. E nas aulas de revisão eu também vou trazer um pouco mais deste conteúdo, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade para baixar a planilha ou para utilizá-la, ou se tem algum tema aqui que você não entendeu direito, você também pode me chamar lá no WhatsApp, no suporte que eu estou à disposição. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo complementar e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.